O cliente que quase quebrou minha agência. Neste vídeo, quero dar uma lição para vocês muito importante para quem está começando com agência de marketing ou tem vontade de criar a sua, tirar alguma ideia do papel e tem necessidade de fazer aquisição de clientes. Ou seja, o seu faturamento, o que vai pagar seus custos são a prestação de serviço, então você precisa necessariamente ter clientes. Esse cliente, em específico, ele era do ramo imobiliário, então ele era corretor de imóveis aqui perto da minha região. E, cara, de início ocorreu tudo bem. A gente recebeu a indicação, a gente topou então entrar no projeto, dar a cara para ele, já que ele tinha já um público muito qualificado ali para a região, ele tem bastante seguidores até hoje. E os conteúdos dele eram amadores, mas funcionavam. Então ele não tinha uma estrutura, ele não tinha uma equipe, ele não tinha equipamentos qualificados para tal produção de algumas casas que mereciam aquela produção. Então a gente acordou tudo. E dentro dessa cidade, da minha região aqui, a gente não tem tanto nome. Nossa visibilidade veio do nicho político, já falei em alguns vídeos anteriores, e principalmente São Paulo, na Grande ABC, ali em Santo André. Então a gente pensou o quê? O cara tem público, ele tem muita experiência aqui na cidade, então a gente vai entrar ali com o marketing do cara, vai alavancar as vendas dele, vai fazer um trabalho show, porque aí a gente vai ter uma imagem, já que ele já tem aqui, e a gente ia conseguir fazer uma aquisição dentro da nossa cidade, realmente, para aumentar o nosso nome, nossa estrutura dentro da nossa região. Então o pensamento era simples: pegar um cliente conhecido, esse cliente conhecido veio por conta de uma indicação, a gente então ia ter uma forma de alavancar o nome da MBA Company. Lembrando, se você precisa de um marketing qualificado para sua empresa, link está aqui embaixo. Mas enfim, então a gente começou toda a estrutura para ele. Então eu fui, principalmente eu que fiz a intermediação com meu sócio, com a minha equipe, fui até no escritório dele, a gente conversou, a gente estabilizou um contrato. Eu vou dar números aqui para você entender por que ele quase quebrou minha agência. É um nome meio forte, mas enfim. Eu fui lá e os valores mínimos para um projeto igual ele queria, que é captação em massa, seguir ele nas visitas, nos imóveis, edição, cara, era o serviço mais top que a gente tinha para oferecer para ele, que era juntamente com a criação de site, um rebrand ali, uma reestrutura no perfil do Instagram dele. Eu cobrei um valor de R$ 3.000, que é o valor, eu acho que comporta pelo que ele precisava ali na hora, pela estrutura que ele tem. E, putz, o cara é um corretor, um dos maiores corretores aqui da minha região. Então, sim, ele tinha bala na agulha ali pra fazer acontecer. E, enfim, conversa vem, conversa vai. Eu desci o preço para R$ 800. Você me pergunta, cara, por quê? Na minha cabeça eu estava pensando, tá, vou aceitar ali de início, a gente vai ter uma conversa assim para melhorar esse preço futuramente, porque a gente vai fazer acontecer pra gente ter nome na cidade. Ponto final. Aceitei a contraoferta deles, claro, a gente diminuiu, tirei algumas coisas do pacote, mas enfim, seria R$ 3.000. E aí passou por R$ 800. Nisso, mandei pro meu sócio que faz a parte do contrato, enviou para ele, a gente marcou reunião com nós dois, os dois sócios e ele. E esse cliente específico começou então as demandas, gravação em X lugar, vamos lá, vamos lá. E a gente foi adequando, porque foi o primeiro de gravação para imobiliária. Até hoje a gente tem uma construtora aqui, a gente tem um empreendimento imobiliário como cliente, porém é apenas o tráfego pago, então a gente só realiza vendas. E até na reunião eu falei com ele, cara, a gente tem um orçamento curto mensal ali de R$ 1.500 para essa empresa e a gente conseguiu converter vendas até de 1,5 milhão de uma cobertura para aquele cliente específico. Então, case a gente já tinha na parte de tráfego pago para imóveis. Enfim, a gente foi fazer essa captação. Cara, uma puta casa show. Meu sonho era entrar nessa casa, então eu tive essa experiência por conta do meu trabalho de ir lá gravar. Eu contratei um social media que é da equipe também. Então fui eu e meu sócio pra gente ensinar, porque esse R$ 800 não era pra gente. Então a gente nem via o dinheiro, era para pagar esse social media pelas edições e pela gravação dele. Porque era justo ali, porque não era mensal. Então o que vinha dele era mensal, sim, mas o pagamento dele era pelo que ele fazia de serviço. Então dava mais ou menos 950, R$ 800 por mês. Então, cara, matava ali com o cliente, pagava esse funcionário nosso.
por fora por conta desses trabalhos, dessas gravações. Enfim, a gente começou a editar, a gente fez um vídeo excelente, a gente viu que, putz, todo mundo elogiou o vídeo. Aqui na minha cidade, eu acho que, se não me engano, pegou 20 mil visualizações organicamente, sem gastar com tráfego. E aí foi quando começou aquela divergência. A gente não tinha poder, autonomia, então ele mandava e desmandava, tá certo, esse é o projeto. Mas tem hora que você tem que abrir a mão e escutar alguém que tá dentro do marketing ali, porque as ideias deles é boa, vai servir. Se não servir, ok. Mas a gente tem uma experiência. Então começou aquela controvérsia. Cara, não gostei daquilo, não, beleza. E uma coisa, esse cliente sempre vai ter razão. E aqui a gente gosta de, não é ter razão em todas as vezes, mas o que a gente faz, a gente tem a noção se vai funcionar ou não. Enquanto isso, ele falava, não, vou colocar esses caras pra trabalhar, eles nunca trabalharam na vida de verdade. É, é até engraçado falar que o Instagram dele estava conectado no meu telefone, já que eu tinha que fazer as postagens para ele, porque eu queria que desse certo aquilo para ter uma presença digital forte para minha empresa aqui na cidade. E aí ele pegou e mandou para alguém e eu recebi, tipo assim, cara, não, bota esses moleques pra trabalhar, eles vão trabalhar de verdade na vida, eles vão ver o que é serviço. Tipo assim, e aí eu já comecei, cara, a desentender. Eu falei, putz, não é assim. A gente tem hora, a gente tem contrato, no contrato tava escrito quantas captações vamos fazer. E ele mandava e desmandava como se a gente fosse funcionário dele. Repito, R$ 800, gente. Uma equipe de 3. E aí, enfim, foi, desandou, não sei o que. Cara, fui pra outra cidade com ele, gravei. Ele falou uma parada comigo que, tipo assim, eu vou deixar off desse vídeo, porque é um descaso. Não, o cara já tava tirando, entendeu? E aí, eu fiquei até em choque na hora, que eu não consegui nem, cara, bater boca com ele. Ele criticava tudo e ele queria um funcionário, basicamente. Então, quando a gente tá vendo o retorno que tava dando, cliente, algumas pessoas chegaram, cara, quem tá fazendo seu marketing? Ele nem falava, ele zombava e claramente tava tendo retorno para ele. Eu já passei isso 2 vezes. Uma vez foi até um case que a gente ia pegar como case gratuito. A gente fez tudo. Bombou o comércio do cara. Realmente, esse eu tenho o poder de falar que bombou. O desse cliente em específico, que é esse vídeo, ele já realmente tinha vendas, ele já tinha um nome aqui na cidade, mas o outro não. Cara, ele simplesmente nunca pagou a gente. Eu fiz porque eu era amigo do cara, hoje em dia eu nem converso mais com ele. Porque ele bombou e começou a contratar todo mundo pra trabalhar lá e nem sequer ligou pro marketing, que tava dando dinheiro pra ele no início. Enfim, casos e casos, partes e partes. E, enfim, eu peguei e, cara, comecei a ficar meio frustrado pelo serviço, porque o cara não ajudava a gente. Alguns bugs do Instagram ele jogava na cara, igual quando você seleciona uma capa, o Instagram ele não pega essa capa, ele coloca uma capa aleatória no Reels. E, cara, eu já expliquei ele voltava a falar disso. E eu, gente, é R$ 800, R$ 800. Eu não, porque realmente a gente nem via esse dinheiro, era para pagar um funcionário, um membro da nossa equipe, um colaborador, e ele simplesmente ficava nessa. Cara, tô pagando vocês bem. Enfim, uma ladainha só. E aí a gente foi no evento, a gente percebeu que esses tipos de cliente quebram sua agência. Porque eles não dão um ROI, então mesmo que você tá ganhando dinheiro, é um dinheiro que não precisa. Tem cliente que vai dar dor de cabeça que você não precisa do dinheiro dele. Tem cliente que é melhor você deixar passar. Porque ele queria um funcionário, ele pagava o mínimo do mínimo, ninguém ia aceitar esse valor. Ele reclamava. E ele fingia que era amigão, sabe? Ah, não sei o que, confia. Putz, no ramo dele, eu não duvido que ele era foda. Então, grava desse parte, não, grava desse jeito. E realmente é algo diferente. Perdão, minha luz descarregou, mas vamos continuar. E eu peguei e falei, cara, vamos prosseguir, que não sei o quê. Realmente, as coisas que ele falava ali fazia sentido, mas a gente tentava, ele começou a falar mal do nosso funcionário, que eu sei o quanto o cara é experiente, ele consegue entregar o resultado. E, cara, foi desgastando tanto, que eu nem queria responder. E, eu não contei, ele me liga. Gente, cliente R$ 800, não pegue, não pegue. Se pagar 1.000, 1.500, vale. Menos que isso, não pegue. É minha dica pra não quebrar e ferrar a sua agência. Sabe por quê? Ele me ligava às 6 da manhã. Tá acordado? Foi, machucou, tá aqui. Cara, tava no contrato ali, pô. Não, me ligar, tudo bem. Mas todo dia, às 6 da manhã, às 3 da tarde, medir, pô, até quando ele ia dormir, bicho. Cara, entendeu? Então foi uma parada que foi tão desgastante que ele percebeu.
Um dia ele me ligou e eu falei, cara, não tá dando certo. E ele ia falar isso comigo. Então eu fui estar esperto, a gente fez um contrato para não falar das experiências ocorridas para os outros, mas eu tô fazendo um vídeo para vocês, cara, marcha, só para vocês entenderem que cliente barato não paga boleto, não vai pagar, não aceita, não se prostitui ao ponto de aceitar clientes medíocres que vai te dar dor de cabeça, porque isso vai quebrar a sua agência. Então, essa experiência que eu queria passar para vocês é bem legal você entender, pegar, ver essa história, entender porque, cara, quando você sabe que você faz seu serviço, você faz bem, você entrega, cara, não é possível que o cara vai continuar te tacando pra baixo. E, aliás, ele me deu R$ 200 para vender um lote de 3,5 milhões e eu arrumei um lead tão qualificado que foi visitar e fez a contra-oferta para ele. Se vendeu ou deixou de vender, eu não sei. Eu não tenho essa informação. Mas, cara, R$ 300. Sei lá, botar para ele 300 mil, porque ele é o corretor, então ele tá fazendo a intermediação. Putz, é muito dinheiro pro cara, tipo assim, ficar mendigando, mano. E isso cansa, vai te cansar, vai te prejudicar. Então, resumindo, não faça isso. Tem cliente que não vale a dor de cabeça. Igual, tem clientes aqui que pagam 5 e outro 3 mil reais. Aí eu tenho projetos, mas esses que pagam mensal, esse valor em cheio, cara, funciona super bem. A gente tem uma puta de estrutura. A gente colocou, são 2 e-commerce para um marketplace. Irmão, vende bem, elogia. Cara, é uma coisa que flui. E o que o cara precisar, ele sim pode me ligar, pô. 6 da manhã. O outro tava me pagando nem 1.000, entendeu? Então, não vale a dor de cabeça. Essa é uma dica para você que quer começar aí, construir seu negócio, construir sua agência de marketing em pleno 2026. Lembrando, MBA Company tá aqui embaixo. Se você quer entender mais sobre a gente, vai lá no Instagram, acessa lá. A gente tá com algumas ideias de conteúdo que vamos ir postando, então acompanha lá. E também me segue no meu perfil pessoal, que também tá aqui embaixo. Então é isso. Deixa o like que vai me ajudar demais. Se inscreva no canal e vamos crescer cada vez mais. Obrigado se você chegou até aqui. Muito obrigado de coração. E vamos, porque o sucesso já é nosso.